Bom dia a todos, me chamo Rafael Cavalcante Pôncio, sou discente da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Unirio, e faço parte do LACU. Meu orientador é o Dr. Fernando Rocha Porto, líder do laboratório, e o título é Manuais de Enfermagem e Cuidados no Transporte Marítimo na década de 1920. A década de 1920 foi marcada por vários acontecimentos importantes para a história da enfermagem brasileira, como o desenvolvimento da profissionalização e a ocorrência da implantação da enfermagem moderna pelas enfermeiras norte-americanas. A minha principal motivação para o desenvolvimento desse trabalho foi minha vivência profissional. Fui líder de equipe de resgate durante 6 anos em navio estrangeiro e a existência de poucos relatos sobre esse tema em artigos ou qualquer outro tipo de trabalho. A problemática principal foi a pluralidade cultural para a formação dos cuidados de enfermagem ensinados na década de 1920. O objeto de estudo são os cuidados no transporte marítimo na década de 1920. A questão norteadora é quais eram os cuidados realizados durante o transporte marítimo na década de 1920. O objetivo principal é identificar nos manuais de enfermagem os cuidados nos pacientes ou doentes com necessidade de transporte marítimo. Esse estudo ele se justifica pelo fato de compor a discussão científica com os dados encontrados nessa pesquisa e enriquecer mais ainda o tema. Metodologia. Trata-se de um estudo histórico na perspectiva cultural, tendo por fonte histórica 2 manuais de enfermagem com delimitação temporal da década de 1920. E para se cumprir esse objetivo, os 2 manuais que serão pesquisados é o Curso de Enfermeiros, do Dr. Adolfo Pozzolo, escrito em 1920, e o Livro do Enfermeiro e da Enfermeira, escrito pelo Dr. Getúlio dos Santos, em 1928. Esses manuais se encontram nas dependências da Escola Alfredo Pinto, da onde foi retirado a pesquisa. E a base científica utilizada foi Certeau, que diz que quando os fatos e acontecimentos são cruzados entre si para a produção de conhecimento científico, reflete o lugar social e o peso dos interesses das instituições nos trabalhos históricos. E isso é necessário para que se evite a criação de dogmas por parte do pesquisador. Para análise e discussão foi utilizada a técnica de triangulação dos dados. Com base nesses dados foi montado um quadro com 6 colunas, que são descrever o cuidado, o ano que o cuidado foi utilizado, de qual manual ele foi retirado, o autor desse manual, uma breve descrição desse cuidado e a imagem do cuidado encontrada nesse manual. Resultados. Aqui é o quadro demonstrativo, e nesse quadro foi colocados 2 únicos cuidados encontrados. No livro do Dr. Getúlio dos Santos, que é o livro do enfermeiro e da enfermeira, não foram encontrados cuidados nenhum relacionado ao transporte marítimo. Porém, no livro Curso de Enfermeiros, do Dr. Adolfo Pozzolo, foram encontrados 2 cuidados. O primeiro cuidado é o transporte em macas ou padiolas, e esse cuidado era realizado dentro dos navios de combate, de guerra, e eles eram utilizados para fazer o deslocamento do paciente ou do ferido, E como vocês podem ver na primeira imagem, ali é a padiola, que era feita para desembarcar o paciente, porque muitos desses navios não tinham enfermarias ou era só de deslocamento mesmo, para levar até um outro navio que tinha enfermaria, ou levar até o porto onde tinha enfermaria para esse paciente ser atendido. Essa padiola era composta por uma roldana na ponta, e cordas, e era por força manual, força humana. Então tinha um marinheiro ou alguém que fosse dali que estaria puxando essa padiola para içar, para fazer o desembarque do ferido ou para subir para um nível superior desse navio, A segunda imagem é a maca, que era feito o transporte interno, troca de cômodo ou de salas, dentro mesmo do navio, ou até mesmo para transportar até a ambulância. O segundo cuidado é o socorro em caso de asfixia por submersão, que hoje em dia leva o nome de afogamento. E esse cuidado ele não foi encontrado imagem nenhuma no manual, E ele descreve o seguinte, que o indivíduo era retirado da água, era colocado em decúbito dorsal, as suas roupas eram retiradas
e era flexionado uma flanela nesse corpo, né, para poder promover calor. Esses cuidados ainda nós podemos ver até hoje, sendo utilizado em casos de afogamento, né? A gente elimina qualquer tipo de objeto estranho da boca, fazer trações rítmicas, né? Para que hoje temos como RCP, hoje sabemos que é o RCP, mas na época também já era utilizada trações rítmicas para reanimar o paciente e promover respiração artificial, né? Caso o paciente não voltasse, era administrado injeções de cafeína e óleo canforado. Conclusões. A primeira conclusão que podemos ter é o espólio, né, no qual a profissão se caracterizava pela figura feminina e pelos seus dotes de bem. Isso já começa a mudar nesse tipo de trabalho, né, durante o cuidado dos transportes marítimos. A pirâmide organizacional no sistema de saúde brasileiro, que coloca a enfermagem e outras profissões abaixo da médica. Né, isso dá a partir das relações de poder, né, que isso é levado a partir da transformação na sociedade e dentro de um hospital. O pós-guerra, que teve a necessidade de ter um profissional forte, qualificado e capaz, né, de tomar decisões, de salvar vidas e mitigar os danos aos pacientes durante o transporte marítimo, que nos leva à primeira conclusão, que é o espólio, né, no qual da figura feminina na enfermagem, e mediante esse pós-guerra se via numa necessidade de um enfermeiro forte e de pulso firme, né, para tomar as decisões. Não só aquele trabalho de caridade ou de pessoa do bem, né? Esse era o novo perfil profissional da enfermagem. O trabalho intenso junto às necessidades de um cuidado mais especializado, né? Ter um cuidado mais voltado para essa área de transporte marítimo, que era muito diferente de um transporte feito de um hospital para o outro, ou de um quarto por outro, ou de uma enfermaria para outra, né? Era um cuidado mais especializado e que necessitava de mais atenção e especialização do profissional. A pesquisa revelou aspectos antes não investigados, né, no campo da enfermagem, especialmente para a formação da cultura dos cuidados no transporte marítimo, né, das enfermeiras no transporte no cuidado marítimo. O desenvolvimento do estudo também possibilitou evidenciar os cuidados marítimos dos manuais de enfermagem, que antes não eram desmembrados. As obras escritas para a formação das enfermeiras brasileiras precisavam avançar mais no aspecto da realidade marítima, né? Mediante ao que constatamos, que a América do Norte e a Europa, que já haviam participado de grandes guerras, que se viram nessa necessidade de desenvolver esse tipo de cuidado, já estava bem mais à frente do que o Brasil. Aqui são as referências utilizadas para o desenvolvimento desse estudo. E muito obrigado a todos.